Clínica da Mão ao Cotovelo está com novas instalações no Complexo Mãe de Deus Center, na Avenida Soledade com Carlos Gomes, em Porto Alegre. Alexandre Appel foi conhecer as novas instalações e conversou com o especialista Dr. Paulo Henrique Ruschel. Olá, estamos aqui na Clínica da Mão. Da mão ao cotovelo. Da mão ao cotovelo? Clínica da Mão ao Cotovelo. Mãe de Deus Centro, sua saúde num só lugar. Soledade com Carlos Gomes. A Clínica da Mão ao Cotovelo fica na Torre A, 6º andar, sala 601, do lado aqui da Medicina Diagnóstico. Nós estivemos semana passada com o Dr. João Cláudio. Nós vamos conversar com o Dr. Paulo Ruschel. Quais são as patologias atendidas aqui na clínica, Dr. Ruschel? Nós atendemos patologias que vão desde o braço, né, fraturas, lesões de nervos, rupturas de ligamentos, alterações relacionadas ao envelhecimento, que seria a artrose, seria a artrite reumatoide, lesões articulares que envolvem a articulação do cotovelo, que envolvem o antebraço, que envolvem o punho e lesões em gerais da mão. As lesões podem ser traumáticas, ou seja, fraturas, cortes, né? É muito comum a gente atender pacientes que fizeram corte na mão que lesa tendão, que rompe nervo, que rompe artéria e que a gente tem que fazer algum tipo de procedimento reconstrutivo, que seria suturas de tendões, suturas de nervos. Muitas vezes os pacientes perdem a cobertura da mão, a pele. A gente que tipo de acidente provoca isso? Pode ser lesões por esmagamento, rolo de padaria, acidente de carro com... Acidente de carro. Bomba, foguete? Nessa época, é bom bem lembrar, época de São João, né? Época das festas juninas, né? Queimaduras em fogueiras. Queimaduras. E explosão com foguetes e outros acessórios. O senhor fala que cirurgia de reconstrução, nervos e tal. Isso deve ser uma microcirurgia? O senhor opera com uma lente? Como é que o senhor opera? Como é que o senhor chega nessas coisinhas tão pequenas? Em estruturas menores, como nervos digitais, ou seja, nervos dos dedos, sutura de tendão, que a gente precisa uma precisão um pouco maior, a gente usa lupas, que são aumentos que vão de 2 até 4,5. Se a gente precisa um aumento maior, que seria nas microcirurgias vasculares, nas anastomoses de artérias, nas anastomoses de nervos pequenos, em lesões de nervos aqui do pescoço, que se chama lesão do plexo braquial, aí nós utilizamos um microscópio, que pode aumentar de 6 até 20 vezes, né? A gente precisa uma precisão um pouco maior. Isso se encaixa dentro da especialidade de cirurgia da mão, que é a microcirurgia reconstrutiva, que vai desde a sutura de nervos, retirar tecidos de outros locais do corpo para fazer algum tipo de cobertura na mão, que muitas vezes se tem perda da cobertura ou perda de tecido. Então a gente tem que tirar tecidos de outro lugar no corpo, trazer com a sua circulação e refazer a circulação no local recipiente. Pode ser para uma cobertura, pode ser para uma reconstrução de um polegar, para uma reconstrução de um dedo.
Então a cirurgia da mão ela é muito ampla. Muito ampla. Ela vai desde procedimentos simples, como liberar um nervo no punho, que seria a síndrome do túnel do carpo. Que é muito peculiar aos jornalistas, pessoal que usa muito computador. Os digitadores. O computador é uma causa da síndrome do túnel do carpo? Já se fez estudos sobre isso, já foram feitos estudos. E não tem uma correlação muito precisa entre a digitação. O que provoca, então, a síndrome do túnel do carpo? Eu tenho as mãos dormentes. As mãos Mas dormentes. no digitador, muitas vezes, é a sua má postura. Digitar de maneira errada. E eu sempre mostro para os meus pacientes aqui que a melhor postura é... Imagina que isso aqui é um teclado. Se a gente colocar o teclado lá na frente... e apoiar o antebraço como um todo na mesa, a gente não faz uma pressão direta sobre o nervo que passa bem aqui no meio do punho. Se vocês notarem em amarelo, aqui assim, a gente tem um nervo. Esse nervo entra dentro de um canalzinho que é o carpo. O túnel do carpo. Carpo é essa região aqui. Carpo é essa região. Formou um túnelzinho, tá vendo que tem um túnel ali? Tô vendo. Onde passam vários tendões e um nervo. Com o passar do tempo, em algumas pessoas, esse túnel se estreita, ocasionando a síndrome do túnel do carpo. Que é a mão dormente. Que é a mão dormente. Mas nos digitadores que ficam digitando de maneira inadequada ou errônea, pode precipitar, pode fazer com que haja uma antecipação de uma síndrome, de uma compressão do nervo mediano. Então nos ensine, Dr. Russo, para o nosso telespectador, como é que a gente digita? Colocar o teclado o mais para frente possível, apoiando os dois antebraços na mesa sem nenhum ponto de compressão, assim, e a tela na linha dos olhos. Essa é a melhor postura para digitação. Entendi. Tá aí a dica. Ó. Importante. Dr. Russo, fale um pouquinho do corpo clínico e das especialidades aqui dessa belíssima clínica. Quero lhe cumprimentar. Já tinha elogiado as meninas. Você está vendo agora imagens. Vamos colocar imagem, Vanessa, por favor, que nós fizemos da clínica, recepção, sala de espera. A clínica é muito bonita, de um bom gosto extraordinário. Corpo clínico e especialidades. Quantos de vocês trabalham aqui e quem atende o quê? Nós somos 4 sócios. A Clínica da Mão foi fundada em 1995. Vocês são de 95, essa Clínica da Mão? Isso. Foi fundada por mim, Paulo Henrique Ruschel, pelo Dr. Milton Bernardes Pignataro e pelo Dr. Celso Folberg. Celso Folberg. Influenciado por um cirurgião de mão que agora está nos Estados Unidos. Na realidade, ele fez a formação de medicina aqui e aí foi para os Estados Unidos fazer a sua especialidade em cirurgia da mão, voltou, trabalhou uns 7 anos aqui, mas se estabeleceu nos Estados Unidos, agora ele está em Naples, que se chama Ronaldo Carneiro, Ronaldo dos Santos Carneiro, que é um dos, digamos assim, precursores da cirurgia da mão aqui no Brasil. E um dos nossos mestres, que a gente segue assim, as orientações dele ainda, e ele ainda está muito presente na Clínica da Mão. E ele influenciou em nós nos, digamos assim, não ficarem separados, nós 3, Sim. porque nós tínhamos uma formação muito grande em cirurgia da mão, o Celso e o Milton nos Estados Unidos e eu na Inglaterra. E quando a gente voltou para começar a nossa carreira aqui, ele nos influenciou a nos juntarmos e fazer a Clínica da Mão de Porto faz Alegre. a força e ganhamos essa clínica. Então, desde 1995 a gente está junto e recentemente entrou um outro colega que foi nosso residente em ortopedia na Santa Casa e foi fazer residência de cirurgia da mão em Belo Horizonte e depois foi aos Estados Unidos, que é o Dr. Christian Borges. Então, nós somos 4. Dr. Milton Pignataro, Celso Folberg, Paulo Ruschel e Christian Borges. E a nossa especialidade é traumas e lesões não traumáticas do braço, cotovelo, antebraço, punho e mão, né? Qualquer lesão relacionada ou alteração degenerativa, inflamatória nessa região, essa é a nossa especialidade. Muito bem. Dr. Paulo Henrique Ruschel, o que tem de novidade nos tratamentos das lesões de braço, antebraço e mão?
A gente tem que ter um pouquinho de cuidado com novidade. Claro, Às vezes claro. a novidade não é aquilo que vai ser o melhor daqui a alguns anos. Com certeza. Mas o que a gente tenta fazer assim é ir captar em congressos e na literatura atual. Hoje em dia a gente consegue se atualizar. E como nós todos aqui da clínica somos professores e ensinamos os residentes ou na Santa Casa ou no Hospital de Clínicas, nós temos que estar, digamos assim, up to date. Sim, vocês têm que dentro estar. dessa especialidade. Uma das grandes novidades e o que a gente tenta fazer são cirurgias minimamente invasivas. Entendi. Que seriam com cortes mínimos, principalmente para fraturas, para síndrome do túnel do carpo, para dedo em gatilho, para proporcionar ao paciente uma recuperação mais rápida. Hoje em dia as pessoas querem fazer um procedimento e em 2, 3 semanas estarem bem. Então a gente tenta fazer os procedimentos sempre que possível, às vezes não é possível, de uma maneira que o paciente possa voltar o mais precocemente à sua atividade. Mas não inventando muito, não querendo fazer aquela coisa que não está bem estabelecida na literatura. Essa é a nossa maneira de pensar aqui na clínica. O que o senhor tem de novidade em termos de artrose? Que é uma aflição na vida das pessoas. A artrose pode acometer qualquer articulação, mas ela é muito comum nas articulações das mãos, a gente chama de interfalângica distal, no punho e principalmente numa articulação aqui na base do polegar, que dá uma patologia que a gente chama de risartrose, a artrose da raiz do polegar, risartrose. O dedo fica criptando. Muita dor. O polegar tem esse movimento de oponência, né? O homem é o único animal, né, que consegue colocar o polegar de frente aos outros dedos, né? Esse movimento de pinça. Né? Os símios têm o polegar no mesmo plano dos outros dedos. Exatamente. O homem, na nossa evolução, se a gente acredita nessa evolução filogenética, o homem é o único animal que consegue colocar o polegar na frente dos outros dedos. O preço que a gente paga é um desgaste mais precoce dessa articulação. Aí, quando começa esse desgaste, a gente pode usar uma espécie de umas talinhas que a gente manda fazer com as fisioterapeutas especializadas em tratamento de mão, ou manda comprar em lojas especializadas. Eventualmente pode-se fazer algum tipo de injeção intraarticular de substâncias especiais para, digamos assim, postergar, retardar o desenvolvimento da artrose. E se isso tudo não vai bem, existem procedimentos cirúrgicos e volta a funcionar bem. Volta a funcionar bem o polegar. Vi que no Hospital das Clínicas em São Paulo estão fazendo uma pesquisa de implante de cartilagem em artrose de joelho. Isso está muito novo ainda ou já existe alguma coisa? Ainda está muito novo. Está muito novo? Isso aqui o que é que o senhor iria mostrar? Isso aqui é um cotovelo. É um cotovelo? Uma articulação especial no nosso... Ele que traz, né, a mão em direção... Né, a mão boa, mas sem um cotovelo com mobilidade, nós não conseguimos fazer... Sim. E o interessante é que alguns artigos e alguns estudos, fim dos anos 90, mostravam que a gente precisava um grau de movimento de 30 a 130, mas naquela época a gente não usava muito o celular. Hoje em dia a gente precisa muito do movimento do cotovelo para ter o nosso dia a dia normal. Então o cotovelo é uma articulação que merece uma atenção especial e por isso que também nós nos especializamos no tratamento de lesões, traumas. Sim, queda. A pessoa cai em casa, fratura um cotovelo, faz uma luxação. Mais comum são, quando se cai, o apoio aqui é a fratura no punho. Tem uma fratura muito comum que se chama fratura de Colles ou fratura do rádio distal, que muitas vezes necessita cirurgia, e depois as fraturas do cotovelo são bastante frequentes. Né? Quais são os convênios que o senhor atende aqui, doutor? Aqui nós atendemos particular e Unimed. São os dois convênios que a gente atende. Muito bem. Bom, está aqui a dica. A clínica da mão, cotovelo. Mão, punho e cotovelo. A clínica da mão, punho e cotovelo. Da mão ao cotovelo. Da mão ao cotovelo.
com essa simpatia que é o professor Paulo Henrique Ruxo, está aqui no Mãe de Deus Center, Soledade com Carlos Gomes, estacionamento Safe Park maravilhoso, segurança total, restaurantes, cafeteria, 6º andar, Torre A, conjunto 601, essa clínica maravilhosa que você viu as imagens. Quero lhe agradecer a gentileza de ter nos atendido, doutor Ruxo, desejar sucesso para vocês aqui nessa nova sede. Sei que vocês chegaram recentemente aqui. 2 semanas. Duas semanas, é o pessoal, doutor Luiz Otávio, a Vanessa, festejando a vinda de vocês. Para nós é uma tranquilidade também, porque ali no bairro Santana, você tem tinha aquela sede ali, o estacionamento ali é terrível. Problema de assalto ali é uma coisa muito complicada. Nesses dias de chuva, né, que não para. Pois é. Agora aqui nós temos essa facilidade. Mãe de Deus Center é realmente um show, né? Quer dizer, a gente vem para cá, tem todas as especialidades médicas, estacionamento, restaurante, cafeteria, segurança total, Unicred, Porto Alegre. Raio-X no mesmo andar. Raio-X, quer dizer, tudo, exame na hora que chegou aqui já, quer dizer, é uma facilidade, né? Parabéns pelo seu trabalho, que bom que a gente tem profissionais desse gabarito aqui no nosso Rio Grande do Sul, no nosso país, né? Nosso programa é assistido aí pela internet em outros estados, sabemos que temos aqui professores, pessoas altamente capacitadas para nos ajudar a ter qualidade de vida. A gente vai ficando mais velho, os problemas vão aparecendo, né, doutor Ruxo? Uma alegria revê-lo, sucesso, felicidades. Obrigado. Muito bem, direto aqui do Mãe de Deus Center para o Jornal do Consumidor, Alexandre Appel.